A candidata a governadora Janaína Furtado, ela também é vereadora em Tarauacá, já pelo segundo mandato, fundadora do partido da senadora Marina Silva, ministra Marina Silva, que é a Rede de Sustentabilidade, por qual ela disputa esta eleição. Candidata Janaína, como é que surgiu a ideia da sua candidatura a governador, ou governadora, melhor dizendo, do Acre? Bom, a princípio, a Rede de Sustentabilidade ela não teria candidatos, não ia concorrer a cargos para governador. Mas aí, após uma reunião com membros do partido, eles deliberaram que nós iríamos concorrer ao cargo. E aí ficou aquela conversa para discutir internamente no partido quem iria concorrer, qual nome iria representar a Rede de Sustentabilidade nesse cenário. Então, eu fui convidada pelos membros da Rede de Sustentabilidade para representar o partido durante todo esse processo. Inclusive, muito me honrou pela oportunidade. Eu sou fundadora da Rede de Sustentabilidade lá no município de Tarauacá. Durante um tempo, eu fiquei sem partido, eu era filiada ao PSD, o partido do senador Sérgio Petecão. E aí, a partir daí, eu recebi o convite. Eu tenho uma bebê de 6 meses. Tenho 3 filhos, um de 14 anos, um de 11 anos e uma bebê de 6 meses. E aí, eu fiquei me questionando, aceitar percorrer o nosso estado, levando em consideração, claro, a nossa limitação financeira, nós não vamos conseguir percorrer todos esses municípios nesse momento. Mas aí me veio um outro questionamento. Eu fiz uma reflexão de tudo isso. Eu faço parte do movimento de mulheres lá em Tarauacá. E aí eu me senti assim meio que covarde eu dizer um não para o meu partido, pela honra de ser convidada e também por ser do movimento de mulheres, que eu aprendi que a mulher tem que estar na política, tem que participar da política. E aí eu digo, não, eu vou aceitar, eu sei que o desafio é muito grande para que eu possa participar efetivamente dessa eleição. E eu aceitei o convite e foi basicamente dessa forma que a rede me convidou. E eu estou aqui, gente, para conversar com vocês. Candidato, a gente gostaria então de começar sabendo mesmo as suas propostas. Nós sabemos que o plano de governo é um instrumento muito poderoso para disseminar então as propostas do candidato. Nele que o eleitor ele pode até mesmo cobrar, depois, caso seja eleito, o candidato, pelo que ele fez, fazer assim o balanço. Em consulta ao sistema de candidaturas, nós encontramos apenas uma página do seu plano de governo. Não deu tempo de fazer ele, de deixá-lo mais abrangente? Com relação à questão do plano de governo, a princípio, no momento do registro de candidatura, a Rede de Sustentabilidade protocolou apenas 18 eixos, assim, de forma vaga, de forma simples. E eu não tenho nenhum problema de falar aqui abertamente para vocês das nossas dificuldades, até porque eu sei que vocês sabem das dificuldades, porque vocês acompanham o processo de campanha, o processo político. Nós temos dificuldade de pessoas para nos ajudar a elaborar naquele momento a construção do nosso plano de governo. Mas tinha a data, o prazo limite para fazer o registro. Nós fizemos, protocolamos os 18 eixos e eu estou sendo cobrada com relação ao plano de governo, por isso que eu fiz questão de trazer o nosso plano de governo. Nós construímos ele depois que houve protocolo lá no TRE e nós fizemos ele de forma colaborativa. São pessoas que contribuíram, que acreditam no meu nome, acreditam no nome da rede e colaboraram para que nós pudéssemos construir o nosso plano. Ele está aqui. Eu sou professora, então esse plano de governo eu acredito que, e até a legislação permite, ele pode estar sendo construído ao longo do tempo, inclusive de acordo com a demanda que a gente vai conversando com as pessoas ao longo da campanha. E o que tem mais de importante nesses 18 eixos que a senhora possa comentar? Nos 18 eixos e também aqui no nosso plano, eu sou professora, eu sou vereadora lá em Tarauacá, eu sou professora do ensino infantil. E vale destacar que eu não me afastei, gente. Eu exerço a função, eu estou em sala, eu estou na Câmara de Vereadores, mas eu também estou lá na minha sala de aula, cuidando dos meus 26 alunos de 5 anos, porque eu compreendi que eu não poderia me afastar para não dar motivo para ninguém pegar no meu pé. Dizia, olha, só porque ela é vereadora, ela se afastou da sala de aula. Então, eu considero a educação como um ponto muito importante. Eu sou a prova viva de que a educação transforma a vida das pessoas. Eu estudei até os meus 14 anos na zona rural.
Os meus pais foram os meus primeiros professores. Eu fui alfabetizada pelos meus pais. A minha sala de aula era a sala da minha casa. Então, eu, como candidata, como governadora, quero muito desenvolver ainda mais a educação do nosso Estado. Tenho como proposta, uma das propostas que eu considero muito importante, é a transformação de escolas do nosso Estado em escolas de ensino de tempo integral. É a possibilidade de você dar a transformação social, a transformação intelectual, as disciplinas extras que tem como música, como arte, como o esporte, o lazer, que é tão carente aqui no nosso Estado. Então, assim, eu como alguém que veio com essa identidade, que é do interior, eu estou em construção, né? Como ser humano, como professora, como candidata, como governadora, porque ninguém tem a fórmula mágica para resolver todos os problemas do nosso Estado. E eu quero fazer o diálogo com as pessoas de olho no olho, com transparência. O que eu não souber, eu não tenho nenhum problema de dizer que não sei e contratar uma equipe qualificada para fazer. Então, eu considero a educação assim, uma pauta bem importante no nosso plano de governo. Então, sobre a educação, candidata, me permita lhe fazer uma pergunta. A senhora é professora do ensino fundamental, das séries iniciais, que são fundamentais para a vida escolar da criança. O desenvolvimento, com certeza. Isso. Eu, por exemplo, vejo 2 problemas cruciais. E eu queria que a senhora me respondesse, caso a senhora seja eleita governadora, para nós combatermos a evasão escolar, que é muito grande, né? Muitos alunos, principalmente no interior do estado, eles deixam a sala de aula ainda nas séries iniciais. E outra coisa, como incentivar para que nós tenhamos uma educação de qualidade no seu plano de governo que a senhora traz para melhorar a educação do Acre? A qualidade da educação pública, ela passa por muitos lugares, né? Passa pela qualidade na infraestrutura da escola, passa pelo corpo dos professores, né? Nós precisamos remunerar bem os nossos professores, né? Eu tenho assim, acompanhado um pouco sobre o Maranhão, sobre os valores que o Estado do Maranhão eu tenho acompanhado também. Paga para os professores. Governador Flávio Dino, PCdoB. Exatamente. Inclusive, eu também não tenho nenhum problema, eu sou da Rede Sustentabilidade, mas eu não tenho problema de uma entrevista como essa dizer que lá no Maranhão, um prefeito do PCdoB demonstrou, no meio de uma crise, como pagar melhor os seus servidores na área da educação. Então, a escola precisa ser atrativa, é um ponto muito, muito importante, né? O aluno precisa se sentir confortável, num ambiente agradável, numa região como nós moramos aqui na Amazônia, um lugar quente. Como fazer uma educação de qualidade quando você oferece para os seus alunos um ambiente quente, desconfortável, e também nós precisamos cuidar das nossas famílias. Candidata, você disse que tem 31 anos de idade, né? Tenho 31 anos. Eu fui professor dos 2 maiores colégios públicos de Natal, no Rio Grande do Norte, há 45 anos atrás. Não era nem nascido. Não era nem nascido. Não é nada. E a gente, de lá para cá... Só um instantinho, o Osmir tem razão. Tem. Estou bastante envelhecido, né? O Osmir tem razão, eu vou falar com ele. Viu, professora Janaína? Só que desde aquele tempo que todos os políticos, em todos os níveis, elegem a educação como prioridade. A eleição da prioridade está corretíssima. Porque o Brasil hoje tem 63 mil assassinatos por ano. Maioria jovens. A maioria jovens. Mas, mesmo assim, a educação ainda é uma prioridade ainda maior do que o combate à violência. Porque quando se educa, a violência diminui. Quando se educa, a saúde melhora. E assim sucessivamente. Aí veio um comentário que eu quero que a senhora faça essa reflexão. A senhora falou, gasta-se pouco com educação, precisa se investir mais. Não. O Estado brasileiro, comparado com os 37 países da OCDE, os países que têm a melhor educação do mundo, o Brasil gasta. Investir é uma coisa. O país gasta mais em educação
de que os países, de que a Finlândia, de que a Coreia do Sul, do que a China gasta em relação ao PIB. Será que não falta dinheiro, não falta recurso, não é porque ele está sendo mal aplicado? Aí entra a questão da própria eficiência. Nós temos que buscar a eficiência do serviço público. Eu não posso, e aqui vou tratar basicamente agora da educação, eu não posso contratar uma pessoa de forma provisória para você manter ele ali na linha, para fazer a politicagem, para dominar a pessoa e aquela família, se eu posso fazer um concurso público, respeitar a liberdade que aquela pessoa tem, dar à família dela, para que ela possa ter, inclusive, ânimo, satisfação de exercer a sua função. Os nossos professores merecem ser respeitados. Né? E realmente você tem razão, nós temos recursos, o país gasta com a educação, mas a gente tem aí o grande desafio de buscar a eficiência no serviço público realmente. Gasta o corporativismo do professor como categoria, porque diz que o Brasil é o país das corporações, né? O corporativismo dos professores também não tem sido nocivo, porque quando se fala de professor, a primeira coisa que diz, o professor ganha mal, ganha pouco. Será que essa justificativa apenas não contribui para a ineficiência do ensino público? Também, eu acredito que aconteça, e nós precisamos melhorar também no trato, por exemplo, com os nossos sindicatos. Né? Eu fico muito triste quando eu vejo a política, gente, a politicagem. A política ela tem atrapalhado essa relação que existe entre o poder público, entre os governadores, entre os prefeitos. O sindicato tem que fazer o seu papel de representação, de representar a sua categoria. E, em nenhum momento, fazer com que isso deixe de existir. E eu faço parte, inclusive, lá em Tarauacá, do Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Tenho convivência real com essa categoria. E eu acho que o diálogo sempre vence, e esse é o grande desafio da era, num momento tão difícil, que as pessoas estão tão intolerantes, né? E eu acho que nós temos que começar a recuperar essa tolerância, e eu, como uma pessoa pública que sou, defendo que a gente possa construir isso com muita tranquilidade. Candidata Janaína, a gente tem acompanhado os últimos 20 anos, por exemplo, você é de Tarauacá, mas isso reflete em todo o interior do estado, notadamente para o Vale do Enveira e o Vale do Juruá. O desenvolvimento foi chegando com a BR-364, a gente sabe disso. E de repente você olha para o Vale do Juruá, até para o Jordão, a violência em Tarauacá, há um tempo atrás, não muito distante esse tempo, era uma briga de bar. E a gente viu Tarauacá, como Cruzeiro do Sul, como Sena Madureira, a violência eclodir, o tráfico de droga, a violência recrudescer nessas regiões. O que se deve fazer, você que é de um município como Tarauacá e que conhece toda essa trajetória de divisa, de floresta com Peru, toda aquela região, o que é que se deve fazer para combater tráfico de drogas, para diminuir a violência nos municípios do interior do estado, bem como na capital? Assim, primeiro eu fico muito triste de ver os nossos jovens, né? Eu penso na minha história, uma pessoa que vem da realidade que eu venho, que fiz da minha vida, fiz a minha própria oportunidade, saber que pessoas que poderiam ter tido, né, seguido um caminho que eu segui, que não fosse a política, mas que fosse um cidadão de bem, ter seguido dessa forma. E assim, eu fico preocupada como mãe. Como eu já disse, eu sou mãe de três crianças, porque eu tenho um jovem de 14 anos, um de 11 e a minha filha Alzira de 6 meses. Então, essa preocupação, ela vem em encontro com a preocupação de muitas mães aqui do nosso estado. Então, eu defendo que haja uma força unificada, mas essa unificação das polícias, das ações da Polícia Civil, da Polícia Militar, do nosso Corpo de Bombeiros, do nosso IAPEM, ela deve ser contínua, e as pessoas precisam realmente sentir que existe. Não é só eu chegar aqui e dizer, nós vamos unificar as forças de segurança. Ela tem que ser transparente e as pessoas acreditarem. Nós precisamos fazer com que a população do nosso estado sinta. As nossas forças de segurança estão trabalhando de forma unificada. E aí entra, né, o papel do Estado de melhorar a infraestrutura, de melhorar a parte dos equipamentos, de pagar um bom salário para os nossos
para as nossas forças de segurança e também, que eu destaco, eu sou do meio político, então eu sempre vou trazer a responsabilidade para quem faz política nesse país, nesse estado e lá no meu município. O conflito que está existindo entre o governo federal e o governo estadual, eu não quero nem saber ter uma competência. A lei diz que a competência é do governo federal, mas eu, como governadora do meu estado, eu não vou pegar um avião, um carro e não vou bater lá na porta do governo federal. Se ele não quiser me receber, aí é outra coisa. Mas eu vou pedir ajuda. Vou pedir ajuda a eles para que eles possam... O compromisso é deles, na legislação, mas eu vou lá. Bater o pé, nós precisamos fazer com que não entre as armas, as drogas aqui no nosso estado. Realmente tem sido assim, uma preocupação muito grande. E aí a gente coloca isso num cenário na área rural. Eu sou do interior e chegou lá, gente. E é a era das drogas. Chegou na zona rural, né? O grande desafio que o Brasil, o mundo tem, e aqui eu não tenho uma fórmula mágica, porque se os grandes especialistas de segurança não têm essa fórmula mágica, porque se tivesse já tinham resolvido. Mas esse é o nosso grande desafio, o desafio da humanidade, acabar com essa questão das drogas, porque está acabando com as nossas famílias, as mães estão chorando, está chegando nas nossas portas. E outra coisa, a gente também tem que parar de achar e de se preocupar somente quando está nas nossas casas. O ser humano está ficando muito egoísta. Nós temos que se preocupar quando a droga chega lá no nosso vizinho, porque é um passo para chegar na nossa casa. A droga já se faz presente no município como Taracá? Com certeza, há muito tempo. De forma, inclusive, organizada. Infelizmente. Parece assim que houve assim, uma federalização. Né? A gente tem o nosso país, mas tem o paralelo, infelizmente. Quero só acrescentar mais uma... Peço até desculpas. Acrescentar só mais uma questão que nós precisamos tratar. Essas pessoas que estão com a dependência do álcool, das drogas, nós precisamos apoiar as nossas famílias. Eu sou do interior, gente. Quantas mães já chegaram para mim chorando porque, Janaína, eu preciso tratar o meu filho. E é uma questão de saúde pública, nós precisamos fazer sim. E esse é um compromisso meu pessoal como mãe e como mulher. Nós vamos ao intervalo comercial, primeiro bloco, voltamos ao segundo bloco, já conversando com a candidata Janaína Furtado, da Rede Sustentabilidade.